E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai estar entrando no quesito de o que são funções, tá? A gente já utilizou algumas, tipo o type, o print, o input, são tudo funções. Então, como é que a gente trabalha com elas? A estrutura básica aqui de funções é def, o nome da função, e aqui entre parênteses o parâmetro dessa função. Tá. Só para deixar claro aqui, quando a gente está falando na função, realmente, a gente utiliza a nomenclatura de parâmetro. Quando a gente chama a função durante o código e passa alguma coisa, a gente chama de argumento, tá? Isso aí é convenção entre os programadores, é conceito, tá? Então, isso aqui pode pegar alguns usuários que estão entrando no mundo da programação. Então, entendo, o argumento é quando eu estou falando no âmbito de chamar a função. Parâmetro é quando eu estou construindo aquela função ou estou no código falando ou trabalhando com ela, tá? Então, aqui, obviamente, pode ter mais de um parâmetro, né? Como vocês podem ver aqui, a gente já vai entrar em detalhes. Então, dentro dela, né? Sempre que espaço em branco, para declarar que pertence a essa função, essas coisas, a gente vai colocar o que a gente precisa executar para aquela função, tá? E aqui com o return a gente retorna alguma coisa, tá? Um número, uma lista, um conjunto de números, uma string, enfim, o que aquela função tiver que me retornar. Ou 0 ou 1 não retorna nada, tá? E só um parênteses aqui, eu não tinha mostrado para vocês ainda o tipo de strings longas que alguns chamam, tá? Então, dessa forma aqui, ó, aspas, 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 o texto que a gente quiser colocar, aspas, 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 para fechar, tá? A gente pode usar como comentário, tá? Aqui. Então, dessa forma a gente comentou o código, tá? É comum a gente fazer isso aqui. Ou a gente pode atribuir isso aqui a uma variável e printar ela. A gente chama isso de uma string longa. Se vocês forem ver aqui, é um texto, né? Tá. Uma outra forma de comentar é com o jogo da velha aqui, né? A gente coloca o jogo da velha e dessa forma a gente comenta, mas é só uma linha, tá? A gente quer comentar várias linhas, a gente usa essa estrutura aqui, tá? Então, agora aqui a gente vai entrar no que são a estrutura, né, das funções. Então, vamos comparar aqui, ó, def pot, né, referenciando potência, que é o nome da minha função, tá? E aqui eu estou passando os parâmetros. Minha função ela deve ter dois parâmetros, o x e a pot, que seria a potência, né? Essa função basicamente ela vai me retornar um número elevado a alguma outra coisa, tá? A potência desse número x, tá? Então ele vai me retornar esse número x elevado a essa potência, tá? Então, aqui estão meus parâmetros e aqui eu vou passar meus argumentos, tá? Meus parâmetros são x de pot e meus argumentos são 2 e 5, tá? Então eu vou elevar 2 elevado a 5, tá? Percebam que eu não passei nenhum print nem nada. Se você estiver programando em uma IDE mesmo, isso aqui vai dar erro, aí você tem que colocar um print realmente. Aqui no Google Colab, como é a última linha, ele já printa automaticamente, tá? Porque é só isso, ele não atribui esse valor a nada. Então, por isso que ele já printou, tá? Eu poderia ter sim colocado um print aqui, mas no caso do Google Colab não é tão necessário assim, tá? Aqui, como a gente pode fazer algumas alterações nessa função. A gente pode adicionar parâmetros que já são com valores padrões, caso o usuário, quem estiver programando, não passe um valor, tá? Então, def port x, tá? E aqui como segundo parâmetro, o port vai receber um valor padrão igual a 2, tá? Então, eu posso sim passar 2 elevado a 5, tá? Então, isso aqui vai me retornar o 32 e esse 32 eu vou salvar nessa variável caso 1. E no caso 2 eu só vou passar esse argumento x aqui, ou melhor, o parâmetro x com o argumento 2, tá? E ele vai elevar a potência com o valor 2, porque o usuário, eu não passei nada, então ele vai entender que ele tem que usar esse valor padrão, tá? Agora eu vou dar um print, certo? Se eu tirasse isso aqui e deixasse sem o valor padrão, e aqui eu passasse dessa forma, ia dar um erro, ele ia falar, ó, tá faltando aqui um parâmetro, tá? Um argumento, no caso aqui, para o parâmetro da minha função potência, tá? Então, aqui, dá um Ctrl Z, um Ctrl Z eu volto um passo atrás,
vou rodar. E aqui eu tenho 2 elevado a 5, que é 32, e 2 elevado a 2, que é 4. Tá? Eu posso associar valores padrões às todas as minhas variáveis. O que eu não posso só é colocar um valor padrão a essa minha primeira variável e deixar a última sem um valor padrão. Isso aqui vai dar um erro, tá? Justamente por isso, porque ele entende que à medida que eu vou deixando aqui, por exemplo, a potência tem um valor padrão. Então eu vou passar o 2, ele entende que esse 2 é só x, que é uma variável que está antes daquela que eu estou declarando como que tem um valor padrão, certo? Então tem que ser sempre essa ordem. Então eu não tenho aqui valor padrão, beleza. Depois eu coloco as que tem, mas nunca o contrário, tá? Nesse caso aqui, def nome, eu estou colocando aqui um valor padrão para o primeiro nome. Então, nesse caso aqui, correção nome e um valor padrão para o último, tá? Notem, nunca usem acento nem nada, tá? Porque aí vai dar erro. E aqui eu vou retornar, vou juntar o primeiro nome com um espaço aqui em branco, mais o último nome, tá? Se eu não passar nada, tá? Eu vou colocar um print aqui em todas, porque assim você consegue ver bem a diferença, tá? Nesse primeiro caso aqui eu não estou passando nada, então ele vai me retornar qual é seu nome, algo, tá? E no segundo caso eu estou passando Andrés, meu nome e meu sobrenome, tá? Com meus dois argumentos aqui, então ele vai me retornar o primeiro mais o último. Nesse último caso, eu estou passando o Andrés, tá? Então ele vai entender que é meu primeiro argumento, tá? Para esse parâmetro aqui, tá? Sempre, tá? Se eu quiser especificar que eu quero o último, ou seja, um outro argumento da minha função, então eu tenho que declarar ela chamando esse parâmetro aqui, né? O parâmetro último, eu tenho que colocar, ó, esse último está recebendo esse argumento aqui, tá? Então se eu executar isso aqui, perceba, no primeiro caso não passei nada, então qual é seu nome? Algo, que são os defaults aqui, né? Que são os padrões. No segundo caso eu passei os dois nomes, então ele vai me retornar isso aqui. No terceiro caso eu só passei para o primeiro, o último está recebendo o valor padrão dele, que é algo, então Andrés algo. E no último caso eu estou só passando esse último parâmetro aqui, recebendo esse argumento benoit, tá? Então ele vai pegar o padrão desse primeiro argumento aqui, nesse caso aqui, como eu estou falando em âmbito da função parâmetro, e pegando o último parâmetro, esse argumento benoit, que foi o que eu passei aqui, tá? Então, são formas que a gente consegue trabalhar com as funções. Mais adiante a gente vai ver umas aplicações mais avançadas de funções, tá? Então, com isso aqui você já tem um básico para construir certas funções e começar a trabalhar com funções mais complexas, tá? Então, vejo vocês na próxima aula.